Olá, alunos, tudo bem? Bom, vamos dar início aí à nossa segunda aula, né? A Epístola de Pedro, a segunda carta, tá bom? E vamos trabalhar as seguintes ideias. O propósito da carta. A segunda epístola foi escrita com o propósito de desmascarar a invasão dos falsos mestres na igreja, pois Pedro achava que as doutrinas hereges e os estilos de vida imoral trariam sérios problemas para a comunidade cristã estabelecida naquela localidade. Então há uma outra vertente agora, uma outra intenção no envio da carta, né? Porque na primeira carta vocês conseguiram visualizar que a preocupação de Pedro era fortalecer os irmãos que estavam dentro por conta de uma crise que acontecia do lado de fora, que eram as perseguições políticas, religiosas e familiares. Já na segunda epístola, a preocupação de Pedro não é o que está do lado de fora, mas sim o que está acontecendo do lado de dentro. Tá? O perigo agora ele é interno, e esse perigo vem se manifestando por meio da figura dos falsos mestres que estavam na igreja. Eles não eram de outra denominação, assim, religiosa, assim por dizer, né? Mas eles pertenciam à igreja. Eles pertenciam a uma comunidade dos convertidos, só que tinham uma outra vertente teológica totalmente errada acerca dos princípios da palavra de Deus e que podia, juntamente com a imoralidade das suas práticas, trazer problemas à congregação. E isso foi tentado, por meio de uma epístola, de uma carta, Pedro tratar essas pessoas para que elas pudessem estar precavidas quando esses indivíduos se manifestassem no meio da congregação. Sigamos. Pedro pretendia instruir os cristãos sobre como se defenderem desses falsos mestres e de suas mentiras enganosas, tá? Aqui você consegue visualizar que a intenção de Pedro, tá, é proporcionar a instrução, ou seja, o ensino, né, a educação, tá? Fazer com que eles conseguissem encontrar o perfeito equilíbrio entre o processo de ensino e aprendizagem. Para quê? Para atacar? Não, para se defender. Daí surge a ideia da apologética, né? Matéria que está na grade do bacharel de teologia de vocês. A apologética, ela é a defesa da fé. É quando eu faço apologia a algo ou a alguém, é quando eu defendo algo ou alguém. Então Pedro está instruindo essas pessoas para que eles pudessem fazer a apologia, ou seja, a defesa da fé. Quando esses indivíduos, denominados como falsos mestres no Novo e falsos profetas no Antigo, viessem a se manifestar dentro do cenário religioso que eles estavam inseridos. Então, esse processo de defesa, ele é importante. Lembrando que nós não fomos chamados para atacar, nós fomos chamados para defender. Cristo traz essa ideia de perseverança, guardar a vossa fé, guardar a vossa coroa, né? A Bíblia está sempre nos convidando a guardar de tudo que tiver que guardar, guarda o teu coração. Então, quando você se propõe a guardar, você se propõe a defender. E para que você possa defender de modo que aquilo que você tem não venha a ser roubado ou transgredido ou modificado, você precisa ser instruído na arte da defesa. E dentro desse cenário aqui, essa arte da defesa está condicionada à ideia de receber instrução e ensinamento. Por isso que eu sempre bato na mesma tecla, pessoal, da importância, né, da escola bíblica dominical dentro das nossas igrejas, né? A instrução, o conhecimento, tá? Isso é muito importante, porque vai ser o conhecimento, tá? Teórico e prático, é claro, que vai dar condições sólidas dessas pessoas defenderem a fé quando esse tipo de personagem surgir no nosso meio. E tem surgido diversos, viu? Então vamos lá, pessoal. Pedro e os falsos mestres. Pedro não identifica nenhuma falsa religião, seita ou sistema de ensino. Pedro estava preocupado em mostrar o caráter imoral desses falsos mestres. Por isso ele descreve com mais detalhes os falsos mestres do que as doutrinas que eles ensinavam.
Ele sabe que a qualidade do fruto revela a saúde da árvore. Então você consegue visualizar que esses falsos mestres, eles não representam uma nova religião, até porque eles estavam dentro da igreja. Eles não representam uma seita, ou seja, um braço de alguma religião existente. Eles não representam um sistema de ensino, ou seja, uma escola, tá? Bem comum no período judaico. Mas eles são pessoas que isoladamente, por meio das interpretações que eles concediam a determinados textos ou a determinados temas, tá? Proporcionavam confusão na igreja. E Pedro, por visualizar que eles não eram uma religião, que eles não eram uma seita, e que não tinham montado um sistema bem moldado de ensino, Pedro não vai se preocupar muito em desconstruir a doutrina que eles construíram. Mas Pedro vai focar na demonstração da imoralidade deles, da prática de vidas que eles possuíam, do ritmo de vida que eles tinham, né, do falso testemunho que eles davam na sociedade. Por que Pedro faz isso? Porque ele vai focar em uma ideia, que árvore boa produz frutos bons e árvore má produz frutos maus. Então, logo, a árvore ela é boa ou ela é ruim mediante os frutos que ela fornece. Então, Pedro ele foi sábio. Ao invés de Pedro ficar batendo boca teologicamente com esse grupo, tá? Ele vai propor uma ideia. Visualizem a atitude deles. Visualizem a prática de vida deles, tá? Os frutos automaticamente vão demonstrar a qualidade do discurso que eles possuem. É como os fariseus faziam, né? O discurso era muito bom, mas a prática de vida era péssima. É o que Tiago vai criticar, né, na sua epístola, não é isso? Eles tinham um discurso muito bom, mas falhavam na prática da filantropia. Ou seja, a árvore ela era bonita, mas os frutos não prestavam. Então Pedro ele vai focar nesse caráter da imoralidade deles. Até porque dentro daquele cenário era muito válida essa ideia de você atrelar o seu discurso com as suas ações. Então a pessoa ela era, mal utilizando o termo, tá, pessoal? Julgada não por aquilo que ela falava somente, mas pela forma como ela se comportava. Se o seu discurso estivesse condicionado à sua conduta, beleza. Então Pedro, sabedor disso, o que ele faz? Ele esquece o discurso, porque de certa forma era um discurso convincente, né? E foca na conduta. Pedro vai demonstrar o que eles pregam não é o que eles vivem. Logo, a pregação deles não serve. Porque se não serviu para mudar a vida deles, não vai servir para mudar a vida de vocês também. Tá? Sigamos. Pedro e a salvação. Essa frase expressa o alvo teológico que Pedro tem em mira. E aí cita o primeiro capítulo da segunda epístola, é claro, do versículo 5 ao versículo 10. Embora Deus esteja certo de quem são seus eleitos e tenha lhes dado uma salvação assegurada pela eternidade, é possível que o cristão não compreenda muito bem esse processo e esmoreça na fé, causando sua própria perdição. Vou fazer a leitura do texto para vocês aqui. 2 Pedro, capítulo 1, verso 5 ao 10. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e a perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade o amor. Pois se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aquele em quem não há estas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, pois, fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis. Vou ler o 11. E vós sereis amplamente concedida
a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não confundam esse escrito de Pedro, tá, com a conquista da salvação por meio das obras. Mas o que Pedro está querendo relatar aqui é o empenho que o cristão que recebeu Cristo deve ter para que ele não fique ocioso. E com essa ociosidade, como diz o texto bíblico aqui, eles não percam o domínio próprio, eles não se esqueçam de se purificar. Então, se a pessoa julga-se ser salva, aceitou a Cristo, vou para a glória, então que ela se empenhe em buscar os frutos do Espírito, porque vão ser esses frutos que, segundo o texto bíblico aqui vai dizer, é o seguinte, versículo 8, pois se não houver estas coisas em abundância, vos deixarão ociosos, se em vós houver estas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quanto mais frutos eu tenho para dar, menos ocioso eu fico. E se eu não busco, e se eu não me empenho, e se eu não me consagro? Eu sou cego, segundo o versículo 9. Olha o que o texto diz. Mas aquele em quem não há essas coisas, que coisas? Os frutos, é cego. Ele só vê o que está perto. E se esquece da purificação dos seus antigos pecados. Então vamos lá. Pedro e a salvação está dizendo, terra, você está salvo? Sim. Então se empenhe, vaso. Busque mais. Buscar o quê? Poder, glória, unção? Busca os frutos. Porque o que produz salvação no homem são os frutos e não os dons. Mansidão, longanimidade, benignidade, paz, amor, né? Os frutos do domínio próprio, os frutos do Espírito é que vai lhe proporcionar condição de você não cair na ociosidade, de você não se tornar um crente cego e esquecido ao ponto de não se purificar dos seus antigos pecados. Não é que o seu pecado não foi perdoado, mas é que o velho homem ele não morre, ele dorme. E se você não se empenhar em estar abundante na perspectiva que tange a ideia de se obter os frutos, a sua carne vai falar mais alto do que o seu espírito. E automaticamente você vai ter uma queda brusca na intimidade que você tem com Deus. Pedro e a inspiração das Sagradas Escrituras. Pedro se deu conta de que os falsos mestres tentariam tirar o crédito de sua mensagem, o acusando de inventar fábulas e mitos como forma de manipular o público. Assim, os textos do capítulo 1, verso 19 ao 21, ele dá provas de que ele escreveu a verdade de Deus na qualidade de autor inspirado pelo Espírito de Deus. Também vou fazer a leitura aqui, que diz assim, ó. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis, em estar atentos, como a uma luz que ilumina em um lugar secreto, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vossos corações. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, ele cancela a autoteologia. Pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens. Ela sempre é uma revelação dada por Deus. Quando é da vontade do homem, é falso profeta. Mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então ele dá provas de que ele escreveu a verdade de Deus na qualidade de autor inspirado do Espírito de Deus, pelo Espírito de Deus. Era bem comum naquela época as pessoas inventarem fábulas, mitos, isso se dá muito pelo período interbíblico, né? Que é o momento em que Deus cala-se por 400 anos, e aí essas pessoas, por sentirem o desejo de ouvir a voz do divino, começaram a inventar fábulas, mitos, revelações para poder se agarrar a um aspecto divino e ter condições de seguir a sua vida. Então essa prática perdurou durante muitos anos. Então Pedro, sabedor da sagacidade, né, desses falsos mestres, eles não eram mestres à toa,
tá? Mas eram falsos, mas tinham perspicácia, sagacidade, sabedoria, né? Claro, sempre utilizada para o mal, mas tinham. Então Pedro, sagaz também que era, ele já deixa ser escrito, tá? Porque como é que funciona a inspiração das Sagradas Escrituras? Deus, por meio do Espírito Santo, ele não deixa de usar as suas qualidades, né? E isso você vê muito em pregadores, né? Ministradores da palavra, cantores. Ah, eu quero pregar igual fulano, eu quero cantar igual ciclana, né? Aí eu não sei pregar igual Beltrano. Velho, Deus quer usar você do jeitinho que você é. Porque você vai conseguir alcançar pessoas com esse seu jeito que aquele que você almeja ser bom não vai alcançar. Então, Deus ele vai usar os personagens, né, para escrever as cartas, os livros, não deixando de lado suas características físicas, culturais, econômicas, com o ambiente que eles estavam inseridos. A personalidade, Deus não muda dos seus escritores. Então, todo esse cenário Deus usa. Deus não muda você, tá? Mas Deus inspira você dentro da qualidade que você tem. Se você fala brincando, Deus vai usar. Se você fala sério, Deus vai usar. Se você é culto, Deus vai usar. Se você fala nós vai, nós vem, problema é nós, Deus vai usar. Porque não importa o seu jeito de ser. O que importa é você ser um vaso disponível para que Deus possa usar na localidade que ele almeja alcançar pessoas. Então, Pedro está deixando claramente ali, olha, eu tenho a minha característica, sou eu falando, sou eu escrevendo, mas eu não inventei nada disso. Tudo que eu escrevi, tudo que eu falei, não veio da minha própria interpretação, mas veio inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? A segunda carta ela é um pouco mais sucinta, né, do que a primeira, que tem muitas perspectivas bacanas. A segunda carta ela é mais um alerta para os problemas gerados dentro da igreja, né, com falsos mestres, com práticas imorais, com árvores enganosas, que nós devemos ter muita atenção, tá bom? Então, pessoal, essa é a nossa aula de epístolas de Pedro, tá? Onde nós dialogamos as características das duas cartas. Espero, francamente, ter conseguido alcançar aquilo que foi proposto, que vocês possam ser abençoados por esses ensinos, por esses estudos, e que o Senhor possa guardar a vida de vocês em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, amo a vida de todos, em nome de Jesus. Amém.